Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe tua vida nesse dia. Deus abençoe sua casa, abençoe toda a sua família, amém? Sempre a gente começa o vídeo abençoando tua casa, abençoando tua família, abençoando tua saída para o trabalho, a tua volta mais tarde. Todo dia a gente começa o vídeo abençoando, irmão, porque se Deus não guardar, se Deus não livrar, a palavra de Deus diz no Salmo que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, tá entendendo? Então, é em vão, é inútil para nós a gente não confiar em Deus, para poder a gente ter aquela certeza que a gente vamos fazer as coisas, vai dar certo, porque só Deus pode nos dar o livramento, a vitória. Sempre nesses dias Deus está falando de palavra de guardar a palavra dele, para que ele livre você, para que ele guarde. Sempre Deus exigindo da gente que a gente guarde os mandamentos dele. Sempre Deus está falando isso, por quê? Porque Deus quer que a gente fique firme nos caminhos dele. Porque para vencer essa afronta do inimigo que está acontecendo aí, em todo esse lugar que você vê aí, só pela misericórdia de Deus, irmão, só com a presença de Deus. E só para quem confia nele. Quem conhece ele, você conhece a Deus? Se você não conhece, vamos conhecer esse Deus hoje comigo. Se você abrir o vídeo para escutar, escuta até o fim, que você hoje vai começar a conhecer esse Deus que eu sigo a ele e que você também um dia vai ser servo dele em nome de Jesus Cristo. E se você já é cristão, fique no vídeo também para ser abençoado. Sair desse vídeo aqui com a vida cheia do Espírito Santo, sair desse vídeo com a tua vida realizada na presença de Deus, amém? Vamos ler junto aqui uma palavra de Deus que fala sobre o rei Ezequias. Tá entendendo, irmão? O rei Ezequias foi um homem que ele vivia na presença de Deus e ele conhecia Deus. Ele sabia quem era Deus. Isaías era o profeta que passava para Ezequias as instruções que Deus queria que ele fizesse e ele saía fazendo. Ele sempre mandava o servo dele se consultar com Isaías, o profeta, para saber o que ele devia fazer quando ele estava numa situação difícil. E chegou um dia que Ezequias estava numa situação difícil. Que o rei da Síria mandou carta para ele, tá entendendo? Para afrontar ele. Para dizer que se ele não se entregasse, não arriasse as armas e fosse servir ao rei da Síria, ele ia destruir toda Jerusalém. Mas ele não sabia que ele vinha destruindo todas as outras cidades, mas só que na cidade de Jerusalém, acima de Jerusalém, tinha um Deus que protegia aquele povo, que protegia aquela cidade. E tinha um rei Ezequias lá que era homem de Deus, que servia a Deus ali, tá entendendo, irmão? Então, ele se enganou, e aí foi onde ele quebrou a cara, porque quando você conhece a Deus, irmão, você não tem medo de afronta de ninguém, porque você sabe que você está com a sua vida em paz diante de Deus. Por isso que as pessoas ficam criticando você, falando coisa de você, porque diz que você só quer ser, que você é todo metido, toda metida. Não é, irmão, é porque você se comporta e se põe na presença de Deus, na sua postura de homem de Deus, de serva de Deus, numa pessoa que teme a Deus e respeita a palavra de Deus. Você não vai atrás de conversinha fiada, de fofoca de um, fofoca de outro, conversinha de um. Você tem sempre que fugir. A gente está sempre falando que você tem que fugir de pessoas fofoqueiras, que vivem de porta em porta, tá entendendo? Levando, semeando contenda, semeando fofoca, tá entendendo? Você tem que repreender o espírito imundo dessas pessoas se chegar na tua porta. Você diz, vai embora em nome de Jesus de aqui, Satanás, com essa pessoa, porque eu não quero isso aqui na minha casa, eu não quero isso aqui no meu trabalho, na minha empresa, no meu negócio, porque isso aí é atraso de vida. Então você tem que saber o Deus que você serve. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 13, no capítulo, glória a Deus, 37, e no versículo 13, eu vou ler aqui mais ou menos até o 17, 18, diz assim, ó. Onde está, ó rei de Asmate, o rei de Aspardes e os reis das cidades de Cefaías, Enas, Cefraía, Enas e Leva. Esse nome dessa cidade é um nome meio complicado de a gente falar, mas você pega a Bíblia aí e vai acompanhando que você vai entender o nome da cidade que ele está dizendo aqui. O rei da Síria afrontando Ezequias, tá entendendo? E diz assim, ó. Recebendo, pois, Ezequias esta carta das mãos do mensageiro, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, tá entendendo? Você vê aqui que quando
Senaqueribe enviou a carta para Ezequias, afrontando Ezequias, perguntando onde estava o rei dessas outras cidades que ele está falando aqui, que ele tinha destruído tudo, ia destruir Ezequias também. Ezequias foi para a casa do Senhor. Ele botou a vida dele na presença do Senhor, estendeu aquela carta ali, apresentou a Deus, dizendo: ó, Senhor, está aqui, ó. Está aqui, ó. Dizendo assim, ó. Ele estendeu diante de Deus e diz assim, ó. Glória a Deus. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo, tá entendendo? Esse é o segredo, irmão, de você ter uma vida com confiança, com fé diante de Deus. Porque se você é outro, você vai buscar espingarda, um fuzil, uma arma para você se defender daquela afronta que vem contra você. Mas quando você sabe que você é um servo de Deus, é uma serva de Deus, você não deve a ninguém, você não tem medo de nada, porque você anda na presença de Deus, você não fez nada errado para ninguém, então você não tem medo de ameaça do diabo. Então você vai orar a Deus. Sua arma forte é botar o joelho no chão e clamar diante de Deus e pedir socorro de Deus. Então foi isso que Ezequias fez, ele foi orar diante de Deus. Aí diz assim, ó: o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, todos os reis da terra, tu fizeste os céus e a terra, tá entendendo? Ezequias testificando ali diante de Deus que só Deus era Deus, só tu és Deus, tá entendendo? Tu criaste o céu, tu criaste a terra, tá entendendo? Para o homem ter essa certeza, irmão, de conversar com Deus desse jeito, ele tem que ter o conhecimento de Deus, ter o Espírito Santo de Deus na vida dele, tá entendendo? A graça de Deus morando dentro dele, para que ele possa ter essa comunhão certa, essa certeza de que ele não está jogando conversa fora. Porque quem não conhece Deus e vê você orando a Deus, falando com Deus, pensa que você está louco. Esse cara está louco, essa mulher está louca falando com o vento, falando, não sabe com quem está falando, não, você está falando com Deus. E você sabe que você está falando com ele porque ele está te fazendo presente na tua vida. Essa é a diferença do homem que serve a Deus e do que não serve a Deus. A pessoa que serve a Deus, irmão, ela não fala sozinha. Ela fala com o Pai, em espírito e em verdade, tá entendendo? Aqueles verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, Ezequias continuou falando e disse assim, ó: inclina ao Senhor os ouvidos, tá entendendo? Ele pediu para Deus inclinar os ouvidos. Como é que ele sabe que Deus tem ouvido? Porque ele tem ouvido também. Porque Deus fez nós em imagem e semelhança dele, irmão. Você quer saber porque Deus tem ouvido? Porque você tem. Deus tem olho porque você tem. Deus cheira porque você cheira. Deus fala porque você fala. Deus vê porque você vê. Porque ele fez você em imagem e semelhança dele, tá entendendo? É por isso que nenhum outro Deus, está entendendo? Tem filho, tem filha, que nem Deus criou eu e você para ser filho dele e filha dele, tá entendendo? E ter a mesma característica dele. Então, se você quer ver Deus, olhe para o seu semelhante, que você vai ver Deus na vida dele. Você vai ver que é a criação de Deus. Não é coisa que foi feita de explosão, que nós outros fazem essa besteira por aí, não. Você foi criado pela mão de Deus, gerado pelo nosso Senhor Jesus Cristo ali no paraíso, tá entendendo? O Espírito de Deus dando vida ao homem do pó da terra, tá entendendo? Foi assim que você foi criado, que você foi feito. Então não venha ninguém com essas conversinhas fiadas de cientista aí não, porque isso aí para quem é cristão e conhece a Deus não serve para nada não, porque a gente confia em Deus. A ciência que a gente confia, a política que a gente confia é a política de Deus. Então a gente sabe que Deus é na nossa vida porque Ele mora dentro da gente. Ele se faz presente na nossa vida. Aí ele diz assim, ó: inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos. Tá vendo? Inclina os ouvidos, Senhor, e abre os olhos. Ele mandando Deus abrir os olhos. Glória a Deus. E abre os olhos e olha e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Tá entendendo? Você vê aqui nesse versículo que sabedoria de Ezequias ali orando a Deus. Abre os olhos, Senhor, e olha, tá entendendo? Olha ali, ó, vê aí ó, as palavras de Senaqueribe que ele mandou para afrontar o Senhor, afrontar o Deus vivo. Ele disse, ele não mandou para me afrontar não, Senhor, ele mandou para afrontar o Senhor. Porque ele sabe que eu sirvo ao Senhor, ele sabe que eu defendo o teu povo, que eu sou rei aqui em Jerusalém. E ele mandou essa carta, Senhor, para te afrontar. Agora,
Faz a tua parte, Senhor, na minha vida, porque eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro. Se a gente for pregar aqui sobre Ezequiel, o rei da Síria, a gente vai fazer um vídeo de 1 hora, 2 horas de pregação, irmão. Mas a palavra de Deus, para resumir, diz que Deus mandou a resposta para o profeta, para Ezequiel, disse, fala para Ezequiel que não tema, tá entendendo? E nem se espante, porque essa peleja não é dessa, essa peleja é do Senhor, ele vai pelejar por ele, tá entendendo? E o rei da Síria, tá entendendo? Vai fugir, porque eu vou colocar um espírito ali, vai colocar um medo nele, que ele vai fugir, e quando ele chegar na terra dele, ele vai cair na espada. Além de Deus expulsar toda essa falcatrua do inimigo, toda essa afronta que está aí na tua terra, na tua cidade, na tua casa, na tua empresa, no teu comércio, além de Deus afastar toda essa afronta de junto de você, essas pessoas vão cair, tá entendendo? Diante de Deus, porque Deus não vai deixar e nem nunca permitir que ela venha te atingir, que ela venha te prejudicar. Porque o nosso Deus, ele é vivo, ele vê, ele escuta, ele fala e ele peleja por mim e por você. Então seja que nem Ezequiel. Se estão te ameaçando, se estão te afrontando, corra para dentro do seu quarto, vá para a casa do Senhor, coloque sua vida na presença de Deus e busque ao Senhor, porque Ele vai enxergar com socorro hoje aí na tua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Então que Deus te abençoe, receba essa palavra com alegria e saia desse vídeo abençoado, em nome de Jesus Cristo. Eu quero terminar orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa mulher, toma a vida desse homem, meu Pai, dessa pessoa que parou para escutar a tua palavra, meu Deus. Não deixe, meu Deus, que a dúvida entre no coração dela, Pai, a ponto de ela vir desistir, meu Deus, de buscar o Senhor, Pai, de confiar no Senhor, e o inimigo venha atingir a vida dela, Pai. Abençoe ela, abençoe o trabalho dela, a empresa dela, o comércio dela, dê livramento a ela, Pai, a família dela. Guarde ela, Pai, quando for trabalhar, quando voltar para casa, meu Deus. Livra ela no trânsito, Pai, das confusão, das brigas, do assalto, do acidente. Guarde essa pessoa, te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia da paz do Senhor Jesus. Amém.